Boa noite a todos. Quero agradecer à igreja, representada pelo Carlos e pela Lúcia, a acolhida que me deram, me suportando nesses dias. E é reflexo dessa igreja que busca o Senhor, que quer adorar a Deus, que quer conhecer mais a palavra do Senhor. Isso é edificante, isso é um estímulo para nós todos, né? Nós falamos... Ele tá bravo, hein? Ele tá bravo. Você vai ter que editar tudo isso aqui, viu? Falamos logo na primeira reunião, quando eu cheguei aqui, sobre Saul, uma pessoa que não sabia esperar. E nós aprendemos que, mesmo sabendo e recebendo orientação do profeta, orientações de Deus, ele não desobedeceu propriamente a palavra do profeta especificamente. Ele esperou no momento certo para estar lá no local, mas ele se precipitou na hora de apresentar as ofertas, que era a função do profeta, não do rei. E aí nós podemos extrair uma pequena lição, que nem sempre é pecado quando a gente faz aquilo que é contrário à palavra de Deus. Pecado também, e nos atrapalha, é quando nos apressamos para colher aquilo que Deus tem preparado para nós. A gente não aguenta esperar pelas coisas e a gente acaba se antecipando, e quando vai se antecipar, põe tudo a perder. Depois nós falamos sobre José. José, ele soube esperar. E como soube? E aí aprendemos que mesmo em circunstâncias adversas, em momentos que você não compreende o como, o porquê de tudo acontecer, o caos estar armado e você no olho do furacão, como pode Deus ter um propósito mesmo quando tudo parece perdido? O que Deus pode extrair de toda aquela situação ruim que José enfrentou? E ele esperou em Deus porque ele não tinha mais o que fazer, ele era quase que impotente, estava preso, foi vendido como escravo, foi traído pelos irmãos, e ainda os irmãos mentem para o pai, ou seja, houve uma conspiração, tudo para que ele fosse derrotado. Parece que a vida às vezes conspira para sermos derrotados, mas o Senhor tem um plano, e estava ali um homem que soube esperar em Deus, nunca desistiu de Deus. Portanto, meus amiguinhos, não desista de Deus, continue perseverando, esperando, não se apresse. Hoje nós vamos falar sobre Abraão, uma história longa, porque Abraão é o pai da nação de Israel, é o pai da fé. Porém, esse pai da fé teve crises de fé na sua caminhada da maturidade para conhecer a esse Deus, que até então ele vinha de uma família e de um lugar pagão de idolatria, e chega para ouvir a voz de Deus e seguir sem saber para onde ia, aonde ia parar. Muitas vezes na nossa vida de fé é assim, a gente continua indo para a igreja, a gente continua lendo, aí você fala, mas eu leio e não entendo, eu vou para a igreja e não compreendo. O que acontece comigo? Deus vai falar com você, Deus já vai mostrar o que Ele quer de você. Abre a sua Bíblia assim, já na primeira capa, Gênesis capítulo 11, nós vamos conhecer um pouco dessa história deste homem. Lá temos um ditado, deve ser aqui também, porque Brasil e Portugal são irmãos gêmeos, né? A pressa é inimiga da perfeição, certo?
Não está na Bíblia isso, mas quem sabe na próxima versão ou correção a gente pode colocar um cantinho, né? Nota do tradutor, né? A pressa inimiga da perfeição. Você sente que não há solução para os seus problemas? Você sente que a sua perspectiva de vida é um pouco embaçada e você não vê futuro claro, um futuro animado? Abraão estava numa situação desta. Qual o futuro dele? É como dirigir sob neblina, sob chuva. Você não enxerga um palmo na sua frente, mas você tem que seguir em frente, você não pode parar. No final do capítulo 11 de Gênesis, nós vamos ver a família de Abraão, como é que surge. Verso 27. São as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou Ló. Morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, lá em Ur dos Caldeus, que é onde está o Iraque hoje. Tomaram Abrão, Naor, mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Saraí. O nome da mulher de Naor, Milca, filha de Harã, pai de Milca, pai de Isca. Saraí foi estéril, não tinha filhos. Tomou Terá, Abraão e seus filhos, e seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram a Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Harã é uma cidade, já subindo de Ur das Caldeias, onde que está lá a Síria, mais ou menos. E Gênesis tem essa peculiaridade, ele conta mais ou menos o que vai acontecer, depois ele segue na frente, e na frente ele dá os detalhes. Foi assim em Gênesis, capítulo 2, 3, no capítulo 5, e assim é o estilo do autor. Então ele já deu uma prévia do que vai acontecer, e agora a gente chega no capítulo 12 e ele entra em detalhes. Se você tinha curiosidade de saber de onde veio a esposa de Caim, no estilo do escritor, que é Moisés. Se no capítulo 3, do capítulo 4, ele dá uma prévia do que está acontecendo, no capítulo 5 ele dá detalhes do que acontece. Depois da morte de Abel, por Caim, no capítulo 5 diz que Abraão foi ter lá com Eva e tiveram filhos e filhas, e foram povoando a terra. E o tempo foi passando. Ok, nosso assunto é Abraão. Olhando em Romanos, capítulo 1, no verso 28, só para citar, nós vamos ver que os homens não quiseram o conhecimento de Deus. Não quiseram. E Deus, então, os entrega aos seus desejos. Ah, vocês não querem saber do conhecimento? Não, não queremos saber. Foi o que aconteceu no capítulo 11 de Gênesis. Quiseram construir uma grande torre e não quiseram obedecer a Deus, não quiseram seguir a Deus. Aí Deus falou assim: já sei, as nações aqui eu vou dividir cada um na sua língua e eu vou chamar um. No capítulo 12, ele chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, agora é com você. As outras nações não querem saber de mim, mas eu vou trabalhar em você, vou fazer de ti uma grande nação, e essa nação que vai me conhecer, que vai ter as minhas leis, vai ser o canal para levar a mensagem para as outras nações. Isso para compreender o seguinte: por que o judeu é tão exclusivo assim? Por que o judeu recebe tanta atenção de Deus? Exatamente porque as outras nações, capítulo 11 de Gênesis, confirmado em Romanos 1, 28, as nações não quiseram saber de Deus, do conhecimento de Deus. Aí Deus chama Abraão do meio da idolatria e vai trabalhar com ele. E faz promessa, capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e da terra, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esse era o propósito. Deus aqui, ele deu promessa para Abraão. Bênção, semente, a prosperidade de Abraão vai vir o Messias. E terra. Olha, toda essa terra que eu te dou aqui de Canaã, vai ser para você e para a sua descendência. É isso aqui que estava em jogo. E as coisas acontecem, a vida segue, sabe como é que é. O curioso de todo esse episódio, toda essa saga, quando Deus chama Abraão, aí ele carrega a família inteira. Ele traz o pai, ele traz o sobrinho, né? E vem todo mundo junto. Mas depois, no capítulo 13, capítulo que seguem, parece que Deus não dá mais revelação, não aparece mais para Abraão. Quando Abraão se separa de Ló, o sobrinho, porque os rebanhos estavam grandes, etc., o que acontece? Deus volta a falar com Abraão novamente. Aí nós temos uma outra aplicação para a nossa vida. Muitas vezes Deus fala com a gente, especificamente, e a gente quer envolver os outros. Para quê? Para dividir a responsabilidade que Deus chamou para nós. Não é questão de evangelismo aqui, é questão de dividir responsabilidade. Eu não vou nessa sozinho, não. Não. Abraão falou, olha, eu não sei aquela terra aqui que vai ter ou não vai ter. Melhor eu ir com gente forte. O Ló devia ser um lololó, né? E trouxe ele. E Deus falou, não é só você, Abraão. Você e a Sara aí, só. Mas ele levou o sobrinho. E o sobrinho causou lá um certo problema. Mas quando ele consegue desassociar-se, separar-se do sobrinho, aí Deus volta a falar com ele. E aí nós vamos para o capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que Yahvé, o Senhor, me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Olha só, Abraão, pai da fé. O que está acontecendo aqui? Tinha uma promessa, vou te dar terra, vou te dar semente, mas e a minha descendência? Abraão, nós lemos no texto, já tinha era um jovem de 75 anos. Então, Zé, força, você está longe disso ainda. Então, você é um adolescente perto daquilo que Deus enxerga como jovem. Ora, ele fala para Deus, no capítulo antecedente, Senhor, eu só tenho o meu escravo Eliezer, que será o herdeiro de tudo. É isso que o Senhor quer? Vai ser assim? Muitas vezes contestamos a Deus, a demora de Deus, não compreendemos a Deus direito, as suas palavras, e queremos adaptar aquilo que Deus fala com a nossa experiência de vida. Aquilo que nós carregamos, aquele histórico que nós carregamos, a gente quer deduzir o que Deus está querendo nos dizer. Então, a primeira impaciência de Abraão, será então com o meu escravo? Porque naquela época, o costume oriental, e o Antigo Testamento nós temos sempre que destacar o costume oriental, ou mesmo, outras vezes, o costume hebreu. Se você não tem filhos, fica com o escravo, o mordomo da propriedade, da casa. E Abraão falou, bom, a minha idade está avançando, já estou com meus 80 e tantos anos, vai ficar com Eliezer. E Eliezer lá, é comigo, Brasil. Né? Ou comigo, Canaã, né? Aí o que acontece? Sarai fala para Abraão, eu tenho um plano B. Na época também era costume dos povos, lembra que eles estão vindo de uma cultura lá de Ur das Caldeias, pagã, idólatra. E eles estão trazendo estes conceitos para dentro da palavra de Deus, para dentro das promessas. Então o que eles fazem? Vamos ajudar a Deus aí. Acho que nós temos que agir, porque Deus está esperando. O que faz? Olha, a nossa escrava. Ele falou, é mesmo, Agar, até que ela não é de se jogar fora. Quem sabe, né? Aí Abraão já, tu que sabe, mulher,
E pronto, e o que aconteceu? Conhecemos a história. Nasce Ismael. Mas Ismael é a linhagem carnal de Abraão, teimosa de Abraão, aquele que não soube esperar, ou que estava ainda tentando identificar o que seriam as promessas de Deus. Deu confusão na família. Portanto, quando a gente se apressa, quando a gente quer fazer aquilo que Deus vai fazer, as consequências vêm logo. O mal aparece assim no instante. Cresce como mato, no instante aparece. E lá vai ela. Quero citar aqui duas passagens. Salmo 27, 14. Não precisa ler, não precisa abrir. Vocês têm lápis e caneta? Reunião de jovem tem que trazer lápis e caneta. Lápis ou um caderno, anotar as coisas. Salmo 27, 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te. Ô Abraão, anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa promessa valeu para Abraão, essa promessa vale para nós, valeu para Davi, vale para nós também. Salmo 27, 14. Espera no Senhor e anima-te. Tem bom ânimo. Não pense que está tudo perdido, que você já está com idade avançada, que perdeu tempo na vida e que nada mais vai acontecer. Calma. Outra passagem que está em Provérbios 19, 2. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Abraão foi ouvir Sara, se apressou. Por quê? A sua alma não tinha conhecimento. Faltou um pouco de conhecimento. Se você não tiver conhecimento da pessoa de Deus, como é que você vai tomar decisão? Como é que você vai ter atitudes perante este mundo que está cada vez mais agressivo, com os valores invertidos? Precisa conhecer ao Senhor, a Deus, através das Escrituras. Não pense que Deus vai falar com você como falou com Abraão, né? De uma nuvem, que vai aparecer no quintal da tua casa e você vai ter que fazer um churrasco, nada disso. Romanos 8, 25 fala: mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ora, você não precisa ver alguma coisa para esperar. Opa, está chegando, calma. Abraão não estava vendo nada. Terra que Deus prometeu para ele, até agora, nada. Descendência, filho, nada. Cadê as bênçãos? Deus me tira de uma terra. E diz a arqueologia que Ur dos Caldeus era uma civilização avançada. Tinha até, digamos, astrologia. E ele vai para um canto que, e aí? Tem uns cananeus nessa terra, Deus falou que ia dar para mim, até agora nada, estou aqui peregrinando, não sei se eu vou para cima ou para baixo. Está lá ele. Caminhando mais um pouco, nós vamos chegar no capítulo 17, e lá no verso 6, só para destacar, e te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, reis sairão de ti. E ele, ok, Deus estava ratificando as promessas, e ele não estava vendo nada, está de mãos vazias ainda. Como é que ele sai dessa? Mais uma vez, você lembra de um personagem na Bíblia que teve pressa, não soube esperar? E como nós falamos, quando você não sabe esperar, você toma uma atitude no impulso, na paixão, como foi o caso de Sara e Abraão, as consequências vêm imediatamente. E aquilo tudo causa uma dor de cabeça tremenda. Ismael era aquele filho carnal, estava em casa e aí? Filho da egípcia. Lucas capítulo 15, nós conhecemos a parábola do filho pródigo. E está lá, esse pródigo é aquele que é o gastão, é aquele que quer viver tudo agora, já, sem pensar nas consequências. Pediu a parte da herança do pai. O pai vivo, no Oriente, pedir a herança do pai era a mesma coisa que falar: pai, por que você não morre, hein? E já passa tudo para mim. Você já fez o que tinha que fazer? Vai para o céu, vai. Passa isso para mim. Era essa a linguagem que ele estava dizendo para o pai, quando ele pediu a herança.
pai, esse meu irmão mais velho aqui, sempre a gente está em atrito, em briga, em disputa, então dá a parte que me cabe da herança, assim a gente acaba com isso aqui. O pai concordou, deu a parte da herança para o pródigo. O rapaz, o que ele fez? Caiu no mundão. Eu vou aproveitar a vida, vou aproveitar a juventude. Depois, quando chegar uma certa idade, aí eu peço perdão, peço desculpa, porque afinal de contas, né? Deus compreende a gente. Ele foi, e o texto diz que ele teve aquelas aventuras, gastou dinheiro com tudo. E a vida dele foi parar no chiqueiro. Chiqueiro, certo? Porque não soube esperar. Se apressou os pés. E aí desperdiçou tudo que era do pai. Temos que aprender a esperar. Mas este esperar, que é o caso aqui de Abraão, que nós estamos só sapecando um pouco do texto, pincelando, né, um pouco das passagens para entendermos o quadro. Nós temos que entender que para fazer a vontade de Deus, nós temos que ser trabalhados por Deus até realizar aquilo que Deus de fato quer que façamos. Abraão, você vai ter terra, você vai ter bênção, você vai ter descendência. Eu quero isso, ok, é bom, eu quero. Aí Deus começa a trabalhar na vida dele. Há um processo para que nós possamos aprender a esperar. Ninguém nasce, né, já pronto, com paciência, com perseverança. Não, todos nós vamos sendo trabalhados nesse processo até aprender a esperar. Como se aprende? Conhecendo melhor a Deus. O processo é conhecer a Deus. E esse processo vai fazer com que você se conheça também. Porque até então, você está mais preocupado com a sua vontade própria. Abraão estava preocupado com a vontade própria. Sara, preocupada com a vontade própria. Deus falou, dá um tempo, calma, eu vou trabalhar na vida deles. Vamos supor aqui, eu chego e falo para vocês que você vai ter que fazer um trabalho para mim, ou para a igreja. Aí você fala, sério? Agora? Já? Aí você pensa no processo, o que vai acontecer? Você desobedece, você fala, não conte comigo, não vou poder. Aí você já inventa uma desculpa e vaza. Ou seja, você cai fora. Agora, se você é uma pessoa que vai sendo trabalhada aos poucos, não é? Até chegar ao entendimento do que é esperar e o que é a vontade de Deus, nesse processo Deus vai te dando pequenas lições, pequenas dicas. Olha, você pode levar essa cadeira e essa mesa lá em cima? Posso. Depois, processo mais tarde. Será que você pode levar essas garrafas e pratos? Posso. Aos poucos você vai realizando aquela vontade de Deus sem perceber. Porque você está sendo trabalhado, você está sendo amadurecido no processo. Todos nós queremos fazer a vontade de Deus. Todos nós queremos saber qual a vontade de Deus para a minha vida. É com esse que eu vou? É com aquele que eu caso? É nessa profissão que eu sigo? Todos nós queremos saber assim, né? Espelho, espelho meu, diga quem é meu e quem é seu. Queremos soluções assim, para ontem. Só que Deus não vai falar nunca, revelar nunca a vontade plena da sua vontade para a sua vida. Não vai. Assim como ele fez com Abraão, é um processo e você precisa ficar nele. Abraão, o que ele fez na primeira crise, quando houve fome naquela terra? Correu para o Egito. Sabia que o Egito era uma grande nação. Desceu lá, falou, já estou perto mesmo. Mas Deus falou para você ficar nessa terra que eu estou te dando, com fome ou sem fome, com abundância ou sem abundância. Paulo em Filipenses diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação ou circunstância. Aprendi a viver. Ele também, Paulo, não era o super-herói que, deixa comigo, não tem pão hoje? Não tem problema, a gente faz uma sopa de pedra. Não é assim. Ele aprendeu, é um processo pedagógico de Deus em nossas vidas. Para quê? Enquanto a sua vontade própria predominar,
nada vai acontecer. E assim foi. Depois veio Isaac. Quando veio o anúncio de Isaac, já no capítulo 19, né? Deixa eu virar a página, não estava encontrando ele aqui. Tá, chegou aqui. 21. Quando chega, desde o capítulo 20 para frente, Abraão recebe a visita de 3 anjos, faz um banquete e esses anjos falam, daqui a 1 ano eu volto e você terá nos seus braços a descendência. Abraão falou assim, vocês chegaram tarde, vocês vieram de Rainer, alguma coisa assim, porque vocês chegaram atrasadíssimos, já estou com 99 anos e a minha esposa com 90, quer dizer, não tem mais jeito aqui, né? Dessa fonte não sai mais água. E riram. Muitas vezes a gente lê coisas nas escrituras e fala, Deus, isso aqui não é para mim, isso aqui já passou, isso aqui pertence à história. Mas é assim que Deus faz. Contrariando, né, a nossa lógica, Deus faz assim. O que eles fizeram? A princípio riram, a princípio tentaram negociar com Deus. Deus, argumentar com Deus. Deus, não é assim também, né? E o Senhor, no capítulo 18, acho que no verso 14, Deus diz assim, haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Maria, Lucas capítulo 1, teve a mesma reação. Mas eu nem sou casada, como é que vai ter um filho? Eu ainda sou uma menina, tenho jovenzinha demais. Para Deus não há impossíveis. E aqui a mesma coisa, haverá alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Eu não sei qual que é o seu sonho, não imagino o que você espera do Senhor, nem passa na minha cabeça qual será a vontade de Deus. Mas, seja lá o que for, o Senhor é o Deus do impossível. Para ganharmos tempo, quero destacar aqui alguns comportamentos de Abraão e de Sara, e que também tem muito que ser aplicado para nós também. Primeiro comportamento, esperança. Vamos esperar com esperança, com entusiasmo. Abraão, ele saiu da sua terra e foi naquele entusiasmo, naquela vontade de, agora Deus, eu encontrei o Deus verdadeiro, agora eu encontrei a razão da vida, agora encontrei a verdade. Mas quando Deus começa a trabalhar no caráter dele, quando Deus começa a moldar a vida dele, aí essa esperança começa a incomodar. Esperança é confiar no futuro, perseverar, suportar tudo. Pensa que aquela viagem foi fácil para chegar lá em Canaã? Com família e tudo mais, subindo pelo rio, naquele calor, depois desce, Deus fala de novo, o pai falece no meio da estrada, né? na cidade de Harã. Então tem todo um filme aí, tem toda uma novela, tem todo um drama, e Deus está trabalhando neles. Segundo comportamento, para que nós venhamos a aprender a esperar, é ter paciência. Se tem uma coisa que eu não tenho é paciência. Você já brincou com as cartas, fazer castelo? Você tem que ter paciência, você não pode tremer a mão, você não pode ser afobado. É um bom exercício. Paciência, montar aquilo devagarzinho, colocar. Sempre vem um que espirra, né? É que ele voa, né? Sempre tem um estraga prazer. Mas é um bom exercício para você exercer a paciência. Aquele jogo dos palitinhos, já viu isso? Você joga assim os palitinhos, depois você tem que pegar um sem mexer no outro. Você tem que ter equilíbrio, calma, paciência. Se eu sou na hora, pego qualquer um, vou embora. Logo, já peguei. Terceiro comportamento de Abraão, e que ele falhou nesse quesito. Ele teve precipitação. Primeiro ele já quis oferecer Eliezer. Bom, Senhor, então, para você não ficar mal na fita, aí, ficar mal, né, na sua palavra, tem Eliezer aqui, olha, não vai custar nada, e pronto. Aí Sara vem com outra proposta. Não, pega a egípcia ali, ó, aí a família continua. Fica tudo dentro do clã. Precipitação.
Se você está gostando de um garoto que olha, é o topo, ou a garota é o topo, cuidado, sem precipitação, tenha paciência, espera no Senhor. Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Você quer uma explicação desse salmo? Eu não tenho. É esperar com paciência no Senhor. E o Senhor vai conceder o desejo do vosso coração. Não murmurar. Se tem alguém que murmurou em algum momento, foi Abraão e Sara. Quando o anjo falou, olha, daqui a um ano eu vou passar aqui e o filho vai estar no teu colo, né? Que é isso, imagina, né? E Sara estava na porta ouvindo, né? Começou a gargalhar. Por isso que o garoto teve o nome de Isaac. Isaac quer dizer sorriso. Ele podia fazer propaganda de escova de dente, né? Porque ele devia ter um sorriso muito bonito depois, não sei. O quinto ponto aqui da nossa história. Já vimos que tem que ter esperança para aprender a esperar em Deus e fazer a vontade de Deus. Nós temos que ter esperança, nós temos que ter paciência. Não podemos ser precipitados, sem precipitação. Não podemos murmurar. E se teve alguém que murmurou, e você lê o livro de Êxodo, você fala, mas esse povo aqui, povo ruim, podia cair fogo do céu e consumir todo aquele povo que saiu do Egito, porque que incredulidade, como reclamam. Êxodo capítulo 16, eles reclamam da comida. Êxodo capítulo 17, eles reclamam da água. E reclamavam a viagem inteira. Números 14, eles estão reclamando da própria terra que chegaram lá. Sempre estavam insatisfeitos, sempre estavam reclamando, sempre estava... Imagine você com a sua família fazendo uma viagem para Algarve, umas férias gostosas num balneário, e a criançada no banco de trás reclamando o tempo todo. Mas está calor, esse carro não anda, não tem ar-condicionado, estou com fome, não tem lanche, eu quero uma coca. Aí você dá coca, essa coca está quente, eu não quero. Você, ai meu Deus, vai jogar o carro numa ribanceira lá embaixo, né? E o povo reclamava, murmurava. Ele desceu para o Egito, com Abimeleque ali, ele teve uma encrenca lá, um problema. Muito bem. Quinto ponto. Controlar a ansiedade. Deus falou, não falou? Prometeu. Nenhuma das suas palavras voltam vazias. Deus falou, espera no Senhor, aguarde. Deus no tempo de Deus, não no seu tempo, no tempo dele, ele vai cumprir. Mas eles não conseguiam controlar a ansiedade. E o nenê vem ou não vem? E agora? Será que é hoje? Será que você está grávida? Vê direito, como é que é? Como é que não é? Aquela ansiedade acaba atrapalhando o relacionamento do casal, da família, do trabalho, porque depois, não lemos na história, mas Abraão teve problemas com os vizinhos, por causa de poço, por causa dos amalequitas, por causa de tanta gente. E essa ansiedade tira toda a concentração e você não escuta mais o que Deus está falando. Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tudo seja conhecido diante de Deus Pai. Oração, súplica e ação de graça. Você está com algum problema? Você está com alguma ansiedade? Você está com algum... não está sabendo esperar? Sem ansiedade. Controle-se. Coloca diante de Deus com oração, súplica e ação de graça. Olha só, ou seja, com agradecimento no sentido de que o Senhor vai cuidar do seu problema. Agora a situação vai andar. Até então, Sara quis fazer do seu jeito. Abraão quis fazer do jeito dele. Só criaram problemas para eles e para a família toda. Para Agar também. Depois despede Agar, porque começa a brigar com o menino, despede. Antes de despedir por causa do menino, despede uma vez. Ela foi expulsa 2 vezes. 2 cartões vermelhos para Agar. Assim não dá. Expondo a pessoa a morrer no deserto. Ou seja, uma coisa errada, um pecado de precipitação, chama outro. Um erro chama outro, as consequências são maiores ainda e as coisas vão ficando insuportáveis. 1 Pedro 5,7 fala, lançando sobre ele
todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Em todo esse processo, Deus estava cuidando de Abraão, de Sara e da sua promessa, da sua descendência. Lança sobre Deus. Eu não sei esperar, Senhor, eu não sei qual é a sua vontade para a minha vida. Coloca diante de Deus, coloca em oração. Isso é um exercício de fé. E esse é um relacionamento que Deus estava extraindo de uma pedra bruta chamada Abraão. Extrair dele fé. Se nós olharmos em Romanos 4, 18 a 20, podemos fazer isso agora? Paulo fala exatamente sobre a fé de Abraão. O qual em esperança creu contra a esperança. Você sabe o que é isso? Ele esperar contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, já envelhecido, pois já era quase de 100 anos, nem tampouco para o envelhecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Esse é o processo que Deus quer nos levar. Deus foi trabalhando na vida de Abraão, mostrou a promessa, ele se precipitou, ele se apressou, e Deus tem todo o seu processo, toda a sua pedagogia para trabalhar na nossa vida. Uns demoram 10 anos, outros demoram a vida inteira, cada um tem o seu tempo diante de Deus. E aqui está Abraão, alguém que creu e foi justificado. Isso antes da lei. E não por incredulidade. Vocês sabem qual foi o primeiro pecado da história? Eva. Deveria saber, né, Eva? Qual o primeiro pecado? Desobediência, não foi? A desobediência foi a consequência do pecado principal, que foi a incredulidade. Eles não creram na palavra de Deus e começaram a duvidar. Acho que é assim que Deus quer. Eu acho que eu ouvi que era mais ou menos que podia mexer, mas não podia tocar na árvore. Era alguma coisa assim, sem convicções. E aí desobedece mesmo. Começa com a incredulidade que te leva para a desobediência. E por último, comportamento dele, o ânimo. Aí quando nasceu o filho, o Isaac, passou um tempo e Deus requer de Abraão um sacrifício. Abraão, um culto para você lá em cima, lá no Monte de Sião. Tudo que Abraão quis na vida era um filho. E agora ele tinha esse filho já um adolescente, jovenzinho, já seus 16 para 18 anos. E Deus fala para ele, vai lá no monte para sacrificar. E o rapazinho foi, coitado, todo animado. Oba, vamos acampar, eba, vamos com o papai. Pegou lenha, pegou um machado e foi indo. Quando chegou perto, pai, então, cadê o carneirinho para fazer a oferenda? E Abraão lá, olhando tipo assim, está aqui do meu lado, né? Deus proverá. Um homem que foi trabalhado no processo de aprendizado, na escola da pedagogia, para saber o que é esperar, nesse exato momento, ele tinha plena certeza de quem era Deus. Conhecia a personalidade de Deus, o caráter de Deus. Falou, se chegar o momento de ser sacrificado, ele vai ressuscitar dos mortos. Está lá em Hebreus isso. Era essa a convicção dele. Ele faria a vontade de Deus, seja ela a mais controversa que possa. Ele foi. Então, este ânimo dele de seguir em frente quando tudo está indicando o contrário, é questão de fé. Mas como você vai ter essa fé? Como você vai ter essa esperança? Como você vai ter esse controle? Como você não vai se apressar, se desesperar ou desperdiçar? Como? Conhecendo a Deus. Isso é um processo longo.
requer paciência. Começa lá nos evangelhos, nas cartas de Paulo, vai conhecendo. Não vai abrir a Bíblia logo em Levítico, lendo aquilo tudo. O Levítico é um livro bom para quando você está com insônia, não consegue dormir à noite. Então você lê aquilo, olha, você dorme mesmo. Tá? Para dormir, para acordar, um salmo faz bem. Agora, o que você pensa determina as suas ações. Já viu isso? O que você pensa vai determinar as suas ações. Ou seja, o que Sara e Abraão pensavam determinou ações precipitadas. Pensavam sobre eles, sobre a vontade própria deles. Eles queriam fazer em Canaã aquilo que eles faziam em Ur da Caldeia. E Deus falou, não, aqui vai ser tudo diferente. O caráter de vocês vai mudar. De Sarai vai ser Sara. De Abrão vai ser Abraão. De pai de poucos, pai de multidões de nações. Deus trabalha o caráter da gente. E isso não é assim que acontece. Abraão saiu com 75 anos com essa promessa. Foi ter um filho com 100. Quanto tempo ele esperou? Contabilidade aí, quem é bom de matemática? Pula o macaquinho, vão 2, vem 3, 4, 25 anos, alguma coisa assim? Já pensou? Você fez uma oração hoje, daqui 25 anos vem a resposta? Download, tá devagar aí, a conexão aí, parece que não funciona, né? Aquele negócio vem, é assim com Deus. A resposta demora, porém Deus já vai trabalhando na nossa vida. Vai trabalhando na nossa vida. Quantas coisas a gente pediu ano passado, ano retrasado, e hoje você fala assim, ainda bem que Deus não respondeu, né? Ainda bem que Deus foi trabalhando na minha vida, me dando visão, iluminando o meu entendimento. Caso contrário, eu ia fazer bobagem. Eu ia sair com uma escrava. Eu ia pegar Eliezer para colocar no lugar. Eu ia me precipitar. Que bom. Por isso que Deus dá este tempo para trabalhar com a gente. Para terminar, nós temos Romanos 5, do verso 3 a verso 5. Nós nos gloriamos aonde? Na tribulação, pois a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência, a esperança. Essa é a escola da pedagogia de como aprender a esperar. A esperança não traz confusão, pois o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Eu sempre fui, agora não, né? Meus cabelos brancos já não permitem isso, mas desde antes eu sempre fui líder de jovens na minha igreja. Quando meus filhos eram pequenininhos, ainda vinham no cestinho, já estava eu lá com um grupo de jovens. E a nossa reunião de jovens era parecida com essa. Cantávamos uma música, estudo bíblico, oração. O grupo de jovens cresceu, casaram, né? Eu envelheci, mas cada um foi para um canto, mudou de cidade, mudaram de igreja, encontro com alguns, estão todos na igreja ainda. Graças a Deus. Por quê? Desde jovenzinhos, orando, perseverando, alegrando-se, tendo paciência, esperando nas coisas de Deus. Que vocês continuem com essa com esse mesmo propósito de vir orar, buscar a Deus, estar edificando uns aos outros. Só de ver a carinha de um dos outros já dá um outro ânimo, outra disposição. É assim que funciona. Um graveto, um galho longe da fogueira, ele perde o fogo, ele vai se apagando. Mas se ele está na fogueira, ele continua em chamas, ele continua vivo. Agora você fala, não, essa sexta eu não vou assistir o jogo. Não, essa sexta eu não vou porque... E você vai dando desculpa, você vai se esfriando. E depois, como é que vai ser? Vamos terminar com uma oração? Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos porque Tu és um Deus que se preocupa muito com a gente. O Senhor está atento a todos os nossos movimentos e está querendo
moldar o caráter de Cristo na vida de cada um de nós aqui. É uma oportunidade, um privilégio que o Senhor nos dá de crer, de se aproximar de Ti e de ser trabalhado pelo Teu Santo Espírito para enfrentarmos o mundo lá fora. Que a única proposta desse mundo lá fora é nos tragar, destruir a nossa vida, causar traumas e decepção. Sabemos que em Ti há alegria, há gozo, há esperança e há futuro. Que cada um aqui possa experimentar e agarrar na Tua salvação em Cristo Jesus. Nesse nome que nós oramos. Amém. Espera só um bocadinho, não desligues aí, Dá. Convém que fique aqui este ano. Sim. Na quarta-feira eu já era para ter dito, mas passou-me e provavelmente o Senhor quis que me tivesse passado para ser neste momento o momento para eu dizer aquilo que eu não disse na quarta-feira. Vocês certamente que acompanharam as notícias desta semana da Margarida Simões, que foi raptada, que é dali da Amora, em Espanha, e que apareceu na quarta-feira e foi poupada a uma tragédia. A Margarida Simões andou aqui na igreja, para os mais distraídos. Era uma jovem como vocês. E eu interrogo-me, daqui a uns anos, o que é que vai ser de cada um de vós? Será que vamos ter outra Margarida Simões? E agora aproveito para dizer, para vocês orarem pela Margarida Simões. E eu, quando soube daquilo, ainda a notícia não tinha chegado a Portugal, pelo menos nos órgãos de comunicação social, só tinha saído nos órgãos de comunicação social espanhóis, e particularmente pela Polícia Espanhola, eu já sabia da situação. E já sabia quem era a Margarida Simões. E orei. E graças a Deus, o pior não aconteceu, porque podia ter acontecido uma tragédia. A Margarida Simões, nas instalações lá em baixo, veio muitas vezes aos cultos com a avó dela, porque era com a avó dela que ela vinha. Esteve muitas vezes nas reuniões de jovens. E eu lembrei-me agora de falar nisto, para que vocês pensem que ela era uma de vós. E a minha pergunta é, o que é que vos vai acontecer a vocês? Será que vocês vão ser outra versão desta história? Pá, pensem no assunto, porque isto é muito sério. Nós hoje aprendemos aqui, e o Alberto está aqui, sabe bem que acompanhamos esta situação desde o início. Quem me chamou a atenção para a situação foi a Joana. A Joana estava em Londres e ela soube logo da situação e viu logo quem ela era. E alertou-me logo. Orem por ela nas vossas orações, que é importante, para que Deus faça pensar que a vida sem Deus não é boa. Ela é uma rapariga muito bonita, sabe? Mas olhem como a beleza pode ficar toda escangalhada de repente. Pensem no assunto. Vocês são jovens, são novos. Costuma-se dizer, o indivíduo novo não pensa. Mas eu acho que é a altura de começar a pensar. Nós estamos num processo. E vocês também já têm um processozinho que Deus está-vos a ensinar qualquer coisa. Ouçam a voz de Deus, não se distraiam. Esperem no Senhor, não se precipitem. Temos sido sempre tão alertados nisto. Sabem que o caminho do transgressor, diz a Bíblia, sabem o que a Bíblia diz? O caminho do transgressor é duro, é duro. Não queiram experimentar o caminho do transgressor. Não sei se o Alberto quer dizer alguma coisa sobre isso, mas era só isto que eu queria dizer, porque me parece importante. Tá bom. A nossa vida não pode ser muito centralizada só em nós. Os meus problemas, as minhas ambições, os meus projetos de vida. Você sabe quem participa aqui do grupo de jovens? Quem são? Onde estão? Ore por eles também. Não ore só por você, só eu, Deus, e a minha situação. Não esqueça de mim, Senhor. Não. Lembre um dos outros. A Bíblia nos ensina a estar orando uns pelos outros. Então, lembre-se sempre, né, de estar orando por cada um que participa aqui da igreja. Tá bem? É isso. Obrigado.